Atos, capítulo de número 13, nós leremos do versículo de número 4 ao versículo de número 12. E estamos retomando assim os nossos estudos, as nossas meditações no livro de Atos dos Apóstolos. Tivemos uma pequena pausa no período de final de ano, especialmente no mês de dezembro, quando nós refletimos sobre a encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora então retomamos as nossas exposições do livro de Atos. Diz assim o texto a ser lido: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar? Meu Deus, louvado seja o teu nome pela palavra do Senhor que acabou de ser lida. E nós suplicamos-te neste instante que fales ao nosso coração pela exposição da tua palavra, que o teu Espírito Santo presente aqui entre nós e habitando no nosso coração, que ele ilumine a nossa mente, a fim de compreendermos esse texto da palavra do Senhor e colocá-lo em prática na nossa vida. Meu Pai, suplicamos-te para que abras o entendimento de todos aqueles que adentraram essas portas nesta manhã, a fim de poderem compreender os princípios, as verdades da Tua Palavra, para a honra e para a glória do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez fosse interessante fazermos uma pequena recapitulação do nosso estudo do livro de Atos. E seria importante lembrar que o livro de Atos ele é como uma peça teatral, que ele poderia ser dividido a 3 atos distintos. Se você observar, lá no capítulo de número 1, quando o Senhor Jesus Cristo ainda estava com os seus discípulos, quando ele estava com seus apóstolos, antes da sua ascensão, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quando é que haveria de ser o tempo para a inauguração plena do reino de Deus, ou a consumação. A inauguração havia sido com Jesus, mas a consumação plena do reino de Deus sobre a face da terra. Jesus disse para eles: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Se você observar aquele pequeno plano geográfico que Jesus menciona naquele versículo de número 8, você tem ali já a divisão do livro de Atos dos Apóstolos. Os primeiros capítulos de Atos falam de como foi o progresso do Evangelho e a pregação do Evangelho na cidade de Jerusalém. Especialmente Pedro pregando e proclamando o Evangelho logo após a descida do Espírito Santo. A primeira igreja cristã sendo formada ali, pessoas sendo convertidas, 3.000 de uma ocasião, quase 5.000 em outra ocasião, pessoas sendo convertidas e formando aquela igreja em Jerusalém. Logo as dificuldades surgindo.
Eram dificuldades externas, porque tinha a perseguição dos fariseus, tinha a perseguição das pessoas, os membros do Sinédrio, mas havia também algumas dificuldades internas. As dificuldades internas vieram através de homens como Ananias e a sua esposa Safira, que mentiram ao Espírito Santo de Deus dentro da própria igreja. Dificuldades internas surgiram quando algumas pessoas ficaram omitidas na distribuição das benfeitorias, dos alimentos, então eles começaram a murmurar. Mas ali estava a igreja em Jerusalém. Logo depois, na própria cidade de Jerusalém, surgiu uma perseguição muito intensa, especialmente causada pela pregação de um jovem diácono chamado Estevão. Estevão, aquele homem zeloso, com conhecimento profundo da palavra de Deus, que proclamou o evangelho ali em Jerusalém, e a pregação dele irritou alguns dos membros do Sinédrio, alguns fariseus, alguns judeus, de tal forma que eles apedrejaram Estevão. No momento que eles apedrejaram Estevão, eles decidiram também exterminar com todos os cristãos que ali estavam. Então, os cristãos que estavam em Jerusalém, eles precisaram fugir para outras regiões. Mas no momento que eles fugiram para outras regiões, eles foram também levando a mensagem do Evangelho. E eles foram divulgando e semeando a semente, a boa semente da salvação para outras pessoas. Dentre esses que levaram a mensagem do Evangelho, um outro diácono chamado Filipe levou a mensagem do Evangelho para Samaria. Agora, o Evangelho não estava sendo proclamado apenas em Jerusalém, mas também na Judéia e na Samaria. E você agora vê o avanço do Evangelho em outras regiões. Você vê o efeito desse Evangelho quando ele chega, causando impacto, conversão e transformação na vida das pessoas. Mas é necessário agora o terceiro estágio, o Evangelho sendo anunciado até os confins da terra. E a partir do capítulo de número 13 de Atos, é que você terá o início desse novo estágio. No capítulo 13 de Atos, fala de uma igreja que começou como fruto daqueles irmãos que saíram da perseguição anunciando o Evangelho. Começou uma igreja, foi fundada uma igreja na cidade de Antioquia, da Síria. Essa cidade era uma cidade onde existiam alguns judeus vivendo, mas existiam muitos gentios também. Era uma cidade comercial, era a terceira maior cidade do Império Romano. O Evangelho chegou ali, e na própria descrição dos membros daquela igreja, você nota que era uma igreja de pessoas de diferentes classes sociais, diferentes níveis culturais, eram pessoas de diferentes etnias, porque no capítulo de número 13, versículo de número 1, diz que existiam naquela igreja ali líderes, mestres. Barnabé era um deles. Barnabé era um judeu levita, e Simeão, por sobrenome Níger, e a palavra Níger, ela não está aí por acaso, provavelmente alguém que viesse da Nigéria, provavelmente um indivíduo de cor, um indivíduo de uma outra etnia, dentre os mestres na igreja em Antioquia. Havia também Lúcio, da região de Cirene, que era uma outra região. Havia também Manaém, colasso de Herodes, irmão de leite do rei Herodes. Então, pessoas de diferentes classes sociais, e naquela igreja de pessoas tão diferentes, naquela igreja tão heterodoxa, naquela igreja o Espírito Santo diz: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado para eles. E agora o texto que nós lemos foi a primeira viagem realizada por esses dois irmãos, acompanhados de João, esse mesmo João que é João Marcos, aquele que vai escrever o Evangelho de Marcos. Não é a primeira vez, mas é uma das ocasiões que ele é mencionado no livro de Atos. Ele já havia sido mencionado anteriormente, mas agora eles são a primeira viagem deles é esse texto que nós acabamos de ler, do versículo de número 4 ao versículo de número 12. Nós temos aqui algumas peculiaridades desse texto. Temos algumas coisas que você precisa observar. Primeiro, nós já falamos que é a narrativa da primeira missão evangelística promovida por uma igreja local. Existiam outras missões evangelísticas, outras pessoas receberam o Evangelho anteriormente a esse capítulo aqui? Sim,
Mas essa é a primeira vez que uma igreja local organiza um grupo de missionários, 2, 3 aí, porque João Marcos está acompanhando, organiza esse grupo de missionários e envia esse grupo de missionários para pregar o Evangelho. Eles vão, e o primeiro lugar que eles pregam é na região de Chipre. Interessante porque Barnabé era de Chipre. E Barnabé, nós tem até o cântico, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado José da Consolação, não é? Ele era natural de Chipre, então provavelmente ele conhecia muito bem aquele local. E eles rumam para Chipre, e chegando ali, aquela primeira ocasião, aquela primeira missão evangelística fundada por uma igreja local, chega àquela região e eles começam a pregar o Evangelho ali. Isso é uma peculiaridade do texto. A segunda delas é que esse é o texto que descreve a mudança do nome de Saulo para Paulo. Observe no versículo de número 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo. Essa é a primeira menção, ou é a menção bíblica de quando Saulo mudou o seu nome. E a partir de agora você vai conhecê-lo como o apóstolo Paulo. Você vai conhecê-lo como aquele que escreveu as 13 cartas, como aquele que realizou 3 viagens missionárias, talvez uma quarta, que nós não tenhamos uma narrativa bíblica explícita, mas temos indícios, talvez uma quarta, daquele homem que morreu decapitado por causa da sua fidelidade ao Evangelho. Você vai dizer, mas por que ele mudou de nome? Saulo, ele era não apenas um judeu, mas ele era também um cidadão romano. E o cidadão romano, ele possuía 3 nomes. E ele poderia ter o seu nome judaico, Saulo, e o último nome, talvez, Paulo, ou o último nome pelo nome do pai dele. Mas o fato é que ele decide, nesse exato momento aqui, usar o seu nome romano e não o seu nome judeu. Quer dizer, mas por que isso? Provavelmente por uma questão estratégica. Ele saberia que estava levando o Evangelho agora para regiões gentílicas e ele preferiu usar o nome dele gentio, o nome romano, o nome que todas as outras pessoas conheceriam. Mas também provavelmente porque a experiência dele com aquele judeu Elimas Bar Jesus foi tão negativa, porque ele viu um judeu tentando desviar um gentio da fé no Senhor Jesus Cristo. Se você observar aí no texto, versículo de número 8, diz que opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. O procônsul era um gentio, o procônsul não era um judeu. E agora Saulo vê um judeu que deveria conhecer a palavra de Deus, que deveria ter todo o conhecimento, a instrução da palavra de Deus, procurando desviar da fé um gentio. A partir daquele momento, a experiência de Saulo deve ter sido tão decepcionante com relação a um compatriota, que ele diz: a partir de agora eu vou usar meu nome gentio, eu não vou mais usar o meu nome judeu, eu não quero ser chamado de Saulo, mas Paulo, de agora em diante. A única vez que ele vai mencionar o nome judeu dele, Saulo, é quando mais tarde, no capítulo 26 de Atos, ele relata a conversão dele e ele relata que Jesus chamou dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas a partir de agora, ele usa o nome gentio dele. Bom, como é esse texto? E quais são as lições que nós temos aqui para nós do texto? Interessante você observar que após Barnabé e Saulo serem despedidos pela liderança da igreja de Antioquia, eles se fazem acompanhar por esse jovem chamado João Marcos, no versículo de número 5. João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé e ele teve a sua primeira experiência missionária agora.
Provavelmente a casa de João Marcos era uma casa muito destacada, porque anteriormente a Bíblia diz que quando Pedro foi solto de uma prisão, ele correu para a casa da mãe de João Marcos e ali havia uma reunião de oração. Esse jovem estava familiarizado com o cristianismo, ele estava familiarizado com a fé cristã. E talvez ele tivesse, até mesmo na sua juventude, agora estamos apenas imaginando, visto alguns daqueles eventos, os últimos momentos da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, toda aquela comoção em Jerusalém, porque aquilo abalou a cidade toda. Esse jovem segue. Mas mais tarde, vocês observarão, do versículo de número 13 em diante, ele fica tão amedrontado, talvez, com aquela primeira experiência que teve com alguém opondo-se à pregação do Evangelho, ele fica talvez tão saudoso de casa, que ele decide voltar. E mais tarde isso será um motivo para Barnabé e Saulo separarem caminhos. Barnabé insiste em levar João Marcos na segunda viagem missionária, e Paulo diz, não, já que ele debandou da primeira vez, eu não quero ele mais comigo. E Barnabé, naquela atitude tão gentil, diz, então vai você por um caminho, Paulo, e eu vou por outro caminho levando João Marcos. Incrível como que esse Barnabé, ele está disposto a investir em pessoas que ninguém quer investir nelas. Se você se lembrar, isso é apenas um parênteses aqui, se você se lembrar, foi esse mesmo homem que foi atrás de Paulo, depois que Paulo foi convertido, e ninguém acreditava na conversão dele, foi Barnabé que foi lá e o pegou, e o levou e o apresentou aos apóstolos. Ele estava disposto a investir em Paulo, quando ninguém confiava em Paulo. Agora ele está disposto a investir em João Marcos, quando o próprio Paulo não confia mais em João Marcos. O resultado desse investimento, é claro, será no Evangelho de Marcos, porque esse jovem vai escrever o primeiro Evangelho do Novo Testamento, e esse jovem mais tarde vai ser mencionado por Paulo em uma das suas cartas, dizendo assim, escrevendo para Timóteo, ele diz, traze-me João Marcos, porque ele me é necessário. Interessante. O valor do investimento em alguém que ninguém quer investir nele. Mas vamos voltar, esse não é o centro da nossa lição no texto de hoje. Eles chegam à região de Chipre e eles começam a pregar o Evangelho ali. Ali eles seguem aquele padrão que eles vão utilizar em toda a viagem missionária. Qual que é o padrão? Chega numa região, primeiro prega na sinagoga. Depois, quando aqueles da sinagoga não aceitam mais, eles pregam para os gentios. Você vai observar e vai dizer, mas por que eles fazem isso? Na perspectiva de Paulo, essa era uma estratégia teológica. Tinha fundamentos teológicos. Quando Paulo escreve aos romanos, ele diz, aos primeiros judeus devem ouvir, depois os gentios, porque os judeus lá do Antigo Testamento foi chamado povo de Deus, e depois o Evangelho é pregado para os gentios. Então, por essa questão de ordem, eles entram primeiro na sinagoga, depois eles estendem a pregação do Evangelho para gentios. Mas até mesmo por uma questão estratégica, porque eles estavam trazendo uma mensagem que ela tinha fundamentos em todo o Antigo Testamento. Que melhor estratégia seria, então, se não levar o Evangelho para dentro de uma sinagoga, onde as pessoas estudavam o Antigo Testamento, e dali eles partiriam pregando o Evangelho para os gentios. Eles chegam ao ponto de testificar para os gentios, eles cruzam a ilha toda e vão para uma região para encontrar um homem chamado Sérgio Paulo, que era o procônsul. Ele estava no lugar de cônsul naquela província ali em Chipre. O texto diz que Sérgio Paulo era um homem inteligente, e às vezes eu confesso para você que eu começo a duvidar dessa informação, porque o texto diz que ele tinha com ele um judeu, um mágico, um indivíduo que procurava desviá-lo da fé. Eu fico imaginando como que alguém tão inteligente, né, se associa a um indivíduo tão pervertido como esse, que era esse tal de Bar Jesus. Mas o texto diz que esse homem ele era um gentio muito inteligente. E ali eles encontram também esse falso profeta, esse judeu chamado Bar Jesus. Jesus, a palavra Jesus significa salvação.
Bar Jesus significa filho da salvação. Você quer um nome mais bonito do que esse? Bar Jesus, o filho da salvação. O interessante é que esse filho da salvação se revela como um filho do diabo. Versículo de número 10. Paulo olha para ele e diz: ó filho do diabo. E por que esse que deveria ser o filho da salvação se revela como um filho do diabo? Porque Paulo diz: porque você está cheio de todo engano, de toda malícia, e você procura afastar da fé alguém que quer crer. Alguém que procura imitar as obras do diabo é comparado a filho do próprio diabo pelo apóstolo Paulo e recebe aqui o castigo. Interessante você observar nesse texto pelo menos duas lições básicas. E se você observar no versículo de número 5 e 7, quando diz assim: eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. Versículo 7, diz que Sérgio Paulo procurava, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Uma expressão semelhante a essa vai aparecer no versículo de número 11, quando diz: eis agora aí está sobre ti a mão do Senhor, ou a mão de Deus. Tem duas lições aqui para nós nessas duas frases, muito interessantes. Paulo está dizendo, ou aliás, o escritor Lucas está dizendo que da boca do Senhor surge a palavra dele, que é a palavra do Evangelho, que é a palavra poderosa, que é a palavra para a salvação. Essa é a palavra que ela tem que ser anunciada para todos. Essa é a palavra que ela sempre vai triunfar. Da boca de Deus vem a palavra de Deus, mas da mão de Deus, no versículo de número 11, vem o castigo de Deus para aqueles que se opõem à palavra de Deus. Então observe, aqui nós temos essas duas lições preciosas. Primeiro, o anúncio da palavra graciosa de Deus, que vem da boca de Deus. Da boca de Deus vem a sua palavra, e essa palavra é palavra graciosa. Lucas registra que a palavra era anunciada a todos, inclusive para Sérgio Paulo. Inclusive Elimas, o mágico, o mago, ele ouviu a proclamação, o anúncio da palavra de Deus. E essa palavra era a palavra de graça, era uma palavra de salvação. Por quê? Porque no versículo de número 10, o apóstolo Paulo, quando ele repreendeu aquele judeu Bar Jesus, o Elimas, ele diz assim: você está cheio de todo engano, cheio de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor. A palavra de Deus é palavra graciosa porque ela revela quais são os caminhos do Senhor. Ela revela a mensagem da salvação do próprio Deus. Então o que Paulo e Barnabé estavam anunciando era a palavra de Deus que traz os caminhos de Deus, e são os caminhos, os retos caminhos do Senhor para a salvação. Elimas vai ser repreendido porque ele está tentando perverter esses caminhos de Deus, mas a palavra de Deus, ela contém a mensagem da salvação. Mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela tem essa mensagem da salvação porque ela revela os retos caminhos do Senhor. A palavra de Cristo, mais tarde o apóstolo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, e ele diz que aqueles Tessalonicenses foram transformados, foram convertidos quando eles receberam a palavra que de nós ouviste, que não veio de nós, mas é palavra de Deus poderosa para trazer a salvação de vocês. Quando Paulo e Barnabé anunciavam a palavra de Deus, eles anunciavam a salvação, porque a palavra de Deus traz a instrução para a salvação, os retos caminhos do Senhor, a maneira de como que eu, um indivíduo injusto, posso ter comunhão com Deus santo, reto. A palavra de Deus anuncia Jesus Cristo como caminho para a salvação. A palavra de Deus anuncia como que Deus graciosamente nos abraça em Cristo Jesus e nos faz seus filhos e filhas.
Por isso ela tem que ser anunciada. A palavra de Deus, ela é graciosa porque ela deveria ser anunciada a todos, indistintamente. E se você observar nesse texto, você vai ver que ela foi anunciada na sinagoga e ao mesmo tempo ela foi anunciada para os gentios. Então não eram apenas os judeus que deveriam ouvir a palavra de Deus, mas judeus e gentios, indistintamente, pessoas de diferentes etnias, diferentes culturas, deveriam receber a palavra de Deus. A palavra de Deus deveria ser anunciada em diferentes locais, tanto entre as pessoas comuns, como no palácio do governador, do procônsul. Ela deveria ser anunciada tanto para pessoas consideradas cultas, inteligentes, como Sérgio Paulo, para outras pessoas comuns também. É palavra graciosa, é a mensagem da salvação, e por isso ela era repleta de graça. Mas essa palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela não tem apenas a aceitação das pessoas, ela tem também a oposição das pessoas. E o texto diz que quando Paulo e Barnabé anunciavam a palavra de Deus, um indivíduo ali, um judeu, se opôs a eles. O texto fala sobre esse homem chamado Bar Jesus, no versículo de número 6, que deveria ser o filho da salvação. Ele era um mágico e por isso eles o chamavam também de Elimas. Elimas é a palavra utilizada para mágico. Então ele era um mágico. Mas ele é conhecido também como um falso profeta. Você vai dizer, mas por que ele é um falso profeta? Porque a prática dele não traduz o nome dele. Ele vivia uma vida contraditória. O nome significava o filho da salvação, mas a prática dele desviava as pessoas da salvação. Por isso ele é chamado de um falso profeta. Ele tinha uma vida contraditória. Ao invés de ele viver como um filho da salvação, ele vivia como um filho do diabo. Porque ao invés de ele trazer a salvação para as pessoas, ou ajudar as pessoas a encontrar o caminho da salvação, ele desviava essas pessoas do caminho da salvação, por meio das suas obras mágicas e pela oposição ao Evangelho. E no momento que ele se opôs ao Evangelho, Paulo, não aguentando mais, versículo de número 9, diz, fixando nele os olhos, pronunciou o juízo de Deus. Agora, se a palavra da salvação vem pela boca de Deus, o juízo de Deus nesse texto vem pela mão de Deus. Eis aí está, versículo de número 11, sobre ti, a mão do Senhor, e ficarás cego. Você pode dizer, mas Paulo foi muito duro. Eles foram enviados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, versículo de número 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Mas agora, ao invés de pregar o Evangelho, ele profere juízo sobre as pessoas. Só para que você não fique na dúvida de que o que o apóstolo Paulo fez aqui tinha aprovação de Deus, versículo de número 9 diz, Saulo, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, tanto a proclamação como o juízo proferido, todos eles tiveram a aprovação de Deus. E o juízo de Deus veio sobre aquele mágico de uma forma imediata. O que o juízo de Deus trouxe para eles? Observe aí no versículo de número 10 e 11. É como se a Bíblia estivesse dizendo, a mão do Senhor está contra aqueles que se opõem à mensagem que procede da boca de Deus. Quando o Bar Jesus, o judeu, se opôs à pregação do Evangelho, Paulo disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, você não vai cessar de perverter os retos caminhos do Senhor? Todos aqueles que se opõem à palavra proclamada de Deus, todos aqueles que não têm uma sensibilidade à palavra proferida da boca de Deus, eles terão que enfrentar a mão e o juízo da mão de Deus. Aqui é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas às vezes pensam assim, mas eu estou vivendo uma vida contraditória ao Evangelho, não estou vivendo uma vida cristã totalmente correta, eu nem quero mudar a minha vida, mas Deus ainda não despejou o juízo dele sobre a minha vida como ele fez com esse judeu. Ao invés de você descansar no seu pecado, eu diria para você,
Isso é obra da graça e da misericórdia de Deus. Você deve se arrepender o quanto mais rápido possível. Porque a mão de Deus está contra aqueles que se opõem à mensagem que vem da boca de Deus. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o inverso também é verdadeiro. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Ninguém. Ninguém. Aquele que não aceita a palavra proferida da boca de Deus, ele vai ter que lidar agora com o juízo que vem da mão de Deus. Segunda coisa que é importante você observar aqui: Deus dá como castigo aquilo que o incrédulo busca fazer por prazer. O que Elimas queria? Elimas, ele queria desviar alguém, perverter alguém dos retos caminhos do Senhor. Ele queria escurecer o entendimento de Sérgio Paulo, para que Sérgio Paulo não recebesse a mensagem do Evangelho. O que acontece com ele? Ele é que fica cego, ele é que fica perambulando, ele é que tem os caminhos dele tortos, pervertidos. E agora ele fica perambulando, tateando, tentando encontrar alguém que possa ajudá-lo, versículo de número 11, que alguém que possa guiá-lo, porque ele não tem direção mais. Ele queria desencaminhar alguém do caminho da salvação, ele é que fica totalmente perdido agora. Deus dá como castigo aquilo que o incrédulo busca fazer por prazer. Ele queria manter algumas pessoas cegas, e é ele quem fica cego. Aqui é um ponto muito interessante, porque nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas, elas ignoram Deus, elas marginalizam Deus, elas não respeitam a palavra de Deus, e alguns se entregam às drogas, buscando nas drogas o prazer. Acontece que aquilo que elas buscam por prazer torna-se juízo, castigo de Deus para a vida delas, porque elas ficam escravizadas àquelas drogas, e dali elas não conseguem mais sair. Alguns buscam o sexo como se fosse o maior prazer, o ápice do prazer na vida. E algumas pessoas ficam tão escravizadas e chegam ao ponto de dizer, por mais que elas tenham diferentes experiências sexuais, aquilo não traz salvação, satisfação íntima no coração dela. E todas elas sabem que elas estão simplesmente tentando enganar a si mesmas. Deus dá como castigo, o juízo de Deus, ele dá como castigo aquilo que o homem busca por prazer. Em último lugar, esse juízo de Deus, ele sempre frustra a tentativa dos incrédulos. O que Elimas queria fazer? Ele queria desencaminhar Sérgio Paulo. Mas sabe o que acontece no versículo de número 12? Quando Sérgio Paulo viu o que aconteceu com Elimas, a Bíblia diz assim: então, vendo o que sucedera, creu, maravilhado. É como se a cegueira daquele outro abrisse os olhos de Sérgio Paulo. E agora ele pôde ver e ele pôde crer. Por quê? Porque o juízo de Deus frustra os intentos do perverso. Aquele perverso Bar Jesus queria manter Sérgio Paulo na incredulidade. O juízo de Deus que veio sobre aquele perverso Bar Jesus foi instrumento de Deus para a conversão de Sérgio Paulo. Então nós temos essas duas lições aqui. Da boca de Deus vem uma mensagem graciosa, gloriosa. Da mão de Deus vem a disciplina, vem o juízo sobre aqueles que se opõem à palavra de Deus. Você vai dizer, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Primeiro, não conheço nenhum judeu chamado Bar Jesus. Eu não estou tentando ouvir nenhum falso profeta, até aqueles que aparecem na televisão eu desligo, não é? Tem vários por aí, mas eu desligo, eu não quero dar ouvidos a eles. Eu não estou tentando desencaminhar ninguém da fé, pelo menos conscientemente. Inconscientemente você pode fazê-lo, mas pelo menos conscientemente eu não estou tentando fazer. O que esse texto tem a ver com a minha vida? Seguinte, em primeiro lugar, não existe neutralidade espiritual. Ou você é por Cristo ou você é contra Ele. Você que hoje está sentado aqui, nos bancos dessa igreja, você que está ouvindo a pregação do Evangelho, e talvez lá na sua mente você esteja dizendo assim, essa mensagem não é para mim.
Eu quero sair daqui, eu quero fazer alguma outra coisa. Deixa eu conversar com minha esposa aqui, com minha namorada, programando como é que nós vamos fazer o dia de hoje, como que nós vamos trabalhar nessa semana. Eu não quero ouvir essa mensagem, o pastor não está falando para mim, está falando para qualquer outra pessoa, menos para mim. Não existe neutralidade para você, querido. Se você não está prestando atenção à palavra de Deus, você já está dizendo de que lado você está. Não há neutralidade espiritual. Ou você é por Cristo ou você é contra Ele. Eles anunciaram a palavra de Deus, anunciaram o Evangelho de Deus naquela cidade de Chipre. Alguns aceitaram, outros não. E aqueles que não aceitaram se opuseram à palavra. Não há neutralidade espiritual. Segundo lugar, procurar afastar alguém da fé é tão perverso, é tão maligno, que desperta a ira de Deus. Jesus disse que algumas pessoas que desencaminham outros da fé deveriam amarrar uma pedra no seu pescoço e se lançar ao mar. É melhor morrer de suicídio do que desencaminhar alguém do Evangelho. Por isso que quando Elimas tentou afastar da fé o procônsul, veio o juízo de Deus sobre a vida dele. Aqui é um ponto muito interessante, talvez bem sério para mim e para você. Eu disse que nem todos desviam as pessoas da fé conscientemente, mas muitas vezes inconscientemente. Quando eu e você fazemos algumas coisas que escandalizam as pessoas, quando eu e você procuramos manter uma pessoa lá no mundo e falamos para ela, tudo bem que você continue fazendo assim, tudo bem que você continue pecando e deixando de ouvir a mensagem do Evangelho, tudo bem que você continue vivendo a sua vida marginalizando Deus, não tem problema algum. Eu não falo nada com você, você também não fala nada comigo, mas eu aprovo o seu estilo de vida. Às vezes é melhor você realmente se calar e orar pela pessoa, mas não aprovar o estilo de vida da pessoa. Deixa isso bem claro. Às vezes é melhor você manifestar amor, graça de Deus pelo seu estilo de vida, mas isso não significa, em momento algum pode significar que você está dizendo para aquela pessoa, parabéns da maneira como você está vivendo, eu tenho a minha fé, você tem a sua, continue dessa maneira e tudo bem. Cuidado. Aprovar o estilo de vida ímpio significa você está mantendo o indivíduo afastado da fé. Cuidado com isso, até inconscientemente. Uma terceira coisa que é importante lembrar aqui nesse texto é que a melhor maneira do crente enfrentar a oposição é buscando a plenitude do Espírito Santo. Quando Elimas estava se opondo à pregação de Saulo e Barnabé, sabe o que eles não fizeram? Eles não fizeram assim, eu vou te denunciar à justiça, entendeu? Eles não fizeram isso, não existia esperança para eles nesse sentido. Eles não se calaram dizendo, a oposição é tão grande que eu vou me calar, eu vou me afastar, eu desisto desse negócio de ser missionário, eu não prego mais o Evangelho para ninguém. Eles não fazem isso. Eles vão dizer assim, vamos escolher a melhor estratégia, quem sabe nós estamos sendo muito duros na nossa maneira de falar, sejamos mais suaves, mais brandos, vamos dizer que o Bar Jesus tem um pouquinho de razão também. Não, nada disso. A maneira de enfrentar a oposição do Evangelho, a maneira de Paulo encarar a oposição do Evangelho, versículo de número 9, foi buscando o enchimento do Espírito Santo na sua vida. Plenitude do Espírito Santo. Então Saulo, cheio do Espírito, ele pôde se opor àquela oposição. Quando eu e você sentirmos que nós estamos sendo tão perseguidos, ore mais, clame mais ao Senhor, busque mais a graça de Deus, busque a plenitude do Espírito Santo de Deus, porque é na alegria do Senhor que você tem a sua força. Em último lugar, o poder de Deus sempre triunfa sobre qualquer forma de oposição. Elimas procurou desviar Sérgio Paulo da fé, e veio o juízo de Deus sobre Elimas. E sabe o que aconteceu com Sérgio Paulo? Ele foi convertido. Deus usou até mesmo aquela manifestação do juízo dele para abrir os olhos do ímpio, Sérgio Paulo, e ele foi convertido. O juízo de Deus triunfa sobre toda forma de oposição
ao Evangelho da Graça. E aqui está o nosso consolo. Vamos orar?